Agora falar sobre a onda de calor aqui no Brasil, que continua, viu? Em grande parte do país, destaque aí para as regiões sul, sudeste, interior do nordeste e todo o sudeste. Os 4 estados da região enfrentam temperaturas acima da média. No caso de São Paulo, termômetros passam com facilidade dos 30 graus, não só na capital, mas também no interior do estado. Vamos falar mais sobre isso com o Pedro Duran, já está aqui ao meu lado, já fizemos a troca, já mudamos o telão. Onda de calor. Que, olha, vai até sexta-feira, pelo menos. Tá feia a coisa, né? Demais. E aí, alternativas para enfrentar as altas temperaturas. E o bendito do cara do ar-condicionado me deu um cano, não foi lá em casa, não fez a manutenção, não tá vencendo o meu ar-condicionado. Aqui tá bom para você? Porque todo dia a gente briga por causa do ar-condicionado. Vamos falar sobre o assunto, então? Não, é ar-condicionado, porque tem muita gente que não tem ar-condicionado, não tem como enfrentar essa onda de calor, é a realidade de grande parte dos brasileiros. Destaco aqui, população mais vulnerável sofre muito, mas muito mais com altas temperaturas, com as mudanças climáticas como um todo. No caso, por exemplo, de quem depende de transporte público para poder circular na capital paulista, vai suar, literalmente. Vai suar e vai suar, inclusive quando receber a notícia que a gente vai dar agora. Porque tem muitos ônibus, muitos, aqui em São Paulo, especialmente os intermunicipais, que são aqueles que circulam pelo interior do estado, que não tem ar-condicionado. E a velocidade com a qual os ônibus estão sendo equipados com ar-condicionado é pequena. Então a gente não tem uma perspectiva de ter ar-condicionado em todos os ônibus de São Paulo em pouco tempo. E que funcione também, né? Ter o ar-condicionado que funcione com o ônibus lotado. A gente está falando especificamente sobre São Paulo. Eu sei que você está acompanhando a gente do Brasil inteiro. Talvez esteja em outra cidade que também tem esse problema. E acho que o assunto ajuda a gente a debater sobre a necessidade desse equipamento, desse avanço tecnológico de tantos anos, mas que ainda não se estabeleceu como um todo, ainda mais nesse momento de mudanças climáticas. São Paulo, falando especificamente da cidade de São Paulo, os ônibus municipais, aqueles que fazem trajetos apenas dentro dos limites do município de São Paulo. Nós temos hoje 12.036 ônibus, essa é a frota total da cidade. Desses, 890 ainda não tem ar-condicionado. Estamos falando de quase 1.000 ônibus, o que equivale a 7,4% da frota dos ônibus municipais aqui de São Paulo. Se a gente olha para os ônibus intermunicipais, aqueles que fazem região metropolitana de São Paulo, Diadema, Santo André, Guarulhos, Osasco, Mauá, ABC Paulista, etc. e tal, e outras regiões que também fazem parte do estado e que também são atendidas pelos ônibus intermunicipais, o número é mais dramático. Ao todo, a frota tem 5.089 ônibus. Destes, 2.050 não tem ar-condicionado. A gente está falando de 40% da frota dos ônibus intermunicipais sem ar-condicionado. E aí tem um agravante, né, Carol? Porque muitas vezes esses ônibus fazem trajetos mais longos do que os ônibus municipais, em estradas, em rodovias. Sim. Então, há uma preocupação em relação a isso. No caso da SP Trans, que cuida dos ônibus aqui da cidade de São Paulo, a meta é bater 100% ainda neste ano. Não é difícil. A maioria já foi, faltam 890, é possível que a gente tenha isso. No caso da MTU, que administra os ônibus do estado de São Paulo, eles enviaram uma nota a meu pedido para responder sobre essa questão e disseram que trabalham para ampliar a frota de veículos com ar-condicionado nas 5 regiões que eles atendem: São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Em São Paulo, 10 veículos 0 quilômetros com ar-condicionado do consórcio Intervias começaram a circular nesta semana para atender a 4 linhas e cerca de 30 mil passageiros por dia no sistema intermunicipal. Na Baixada Santista, nos últimos meses, 100 novos ônibus com ar-condicionado foram integrados à frota metropolitana. A gente falou ontem de um projeto de uma deputada justamente do litoral para poder garantir mais ônibus com ar-condicionado. Agora, só queria destacar um ponto dessa nota que ele é interessante, Carol, que eles falam o seguinte: 10 ônibus novos para atender 30 mil pessoas. Então, um ônibus atende
3 mil pessoas. Se a gente olhar para São Paulo e pensar que 3 mil ônibus não têm ar-condicionado, a gente está falando de uma infinidade de pessoas que estão hoje circulando sem a possibilidade de ter uma viagem minimamente climatizada, humanizada e pagando a tarifa, chegar no seu trabalho ou na sua casa com algum conforto.